Hoje vamos falar do framework web mais aclamado e amado da internet depois do jQuery. Vamos falar do Bootstrap. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de programação web. Hoje vamos falar do framework Bootstrap e dar continuidade aos estudos do desenvolvimento web usando HTML, CSS e um pouco de JavaScript. A gente fez uma aula alguns dias atrás falando do framework Materialize. Na aula de hoje, nós iremos estudar o framework Bootstrap e daremos continuidade na videoaula passada. Na verdade, nós vamos desenvolver a mesma atividade que a gente desenvolveu na videoaula passada, nós iremos desenvolver nessa videoaula. Até bom, porque a gente pode gerar um comparativo entre o Materialize CSS e o Bootstrap. Para começar, eu já estou com a página do Bootstrap aberta. Para você acessá-la, basta digitar getbootstrap.com. Bom, na página inicial do Bootstrap, nós temos aqui algumas opções já de cara, né? Esse Getter Starter ensinando você a iniciar um projeto. Temos também o link para download. Porém, hoje nós não vamos utilizar o Bootstrap da forma tradicional, fazendo o download, assim como a gente fez com o Materialize. Hoje eu vou ensinar para vocês uma nova forma de se utilizar conteúdo na internet, principalmente, né, CSS, JavaScript, algumas coisas até a gente já utiliza, tá? É o chamado CDN, significa Content Delivery Network, ou seria uma distribuição de conteúdo pela rede. E aí com o CDN você diminui essa quantidade de arquivos que tem que ser acessados no seu servidor e passa esses arquivos para esses servidores externos, que neste caso aqui a gente está passando para o CDN do Bootstrap. Então aqui também do jQuery, tá? Aqui do Bootstrap. Então esses arquivos eles serão utilizados fora do nosso site. Uma desvantagem que a gente tem é que se você tem uma intranet e às vezes essa intranet não está conectada na internet, então você vai ter dificuldades de utilizar os CDNs, tá? Porém, né, a grande vantagem é justamente você não ter que hospedar estes arquivos dentro da sua máquina. E o CDN ele cria uma vasta rede pela internet afora, onde sempre que alguém acessar o seu site, ele vai buscar esses arquivos aqui que ele precisa, ele vai buscar no servidor mais próximo da pessoa que está fazendo acesso ao site. Ou seja, vai tornar inclusive o carregamento das suas páginas um pouco mais rápido. Então, para a aula de hoje, iremos utilizar o CDN como padrão. Então, clicando aqui no Getter Started, a gente já vai cair aqui numa página explicando todo o funcionamento, explicando cada biblioteca que a gente tem que utilizar, explicando o uso do jQuery aqui dentro dos projetos e, inclusive, ele já te dá um template padrão aqui para a gente poder utilizar. E esse template já está configurado, inclusive o CDN aqui para a gente trabalhar com o Bootstrap, incluindo as bibliotecas que ele precisa, que nesse caso é a Popper e a biblioteca do jQuery para fazer o uso aí junto com o Bootstrap. Para a gente começar aqui, eu já organizei uma pasta dentro do nosso projeto aqui. Na verdade, a gente tem a aula Materialize passada, então quem não assistiu aí assista, vale muito a pena. A gente desenvolveu essa página usando o Materialize, colocando o menu aqui, colocando esses cards, e o principal é uma página responsiva de acordo com a tela do seu dispositivo, ele ajusta o conteúdo para que esse conteúdo funcione. Hoje faremos a mesma coisa, porém utilizando o Bootstrap. Tá? Então já estou aqui na minha pasta onde eu vou hospedar os arquivos do Bootstrap e eu vou utilizar a IDE Atom para poder desenvolver. Vou abrir aqui mesmo no terminal, então eu vou digitar Atom, espaço, ponto, e quando eu dou um Enter ele já inicia o projeto aqui dentro dessa pasta onde eu selecionei. Já posso fechar o terminal. Então aqui ó, dentro dessa pasta Bootstrap, então eu estou com ela carregada aqui agora. Já vou aproveitar, já vou criar o meu arquivo aqui que eu vou chamar de template.
.html, dá um enter, pode olhar que já foi criado o arquivo ali também, tá? E para começar, deixa eu fechar aqui, vou copiar esse código HTML aqui do template do Bootstrap, salvando aqui, a gente pode inclusive já carregar esse arquivo no navegador e visualizar que o Hello World carregou corretamente. Então já estamos com o nosso arquivo carregado. Vou aproveitar agora aqui no Atom e já criar mais duas pastas que eu vou precisar. Nesse caso, a primeira vai ser uma pasta de imagens. Vou colocar o nome em inglês, images, e mais... eu criei, acho que foi um arquivo aqui. Deixa eu deletar e criar novamente. Então, criar aqui uma folder, images, e também criar uma nova folder CSS, que a gente vai precisar de ambas as folders aí, tá? Aqui dentro de images eu já vou aproveitar e copiar do projeto anterior as duas imagens que a gente tinha. Eu não sei porque, eu não consigo colar as imagens aqui, ó. Ele sempre carrega esse background, que é um background que eu já havia copiado, acredito que dentro desses projetos. Então basta eu copiar aqui e via pasta aqui mesmo eu consigo colar aqui e aí esses arquivos já estarão aqui dentro, ó. Está aqui o arquivinho carregado. E também já vou criar um novo arquivo CSS aqui e já deixar ele pronto. Eu vou chamar ele de estilo.css. E aí está aqui o meu arquivo estilo.css também criado. Vou também já fazer a importação desse arquivo. Então vou colocar aqui o link. E aqui apagar essa barra aqui do início, que eu não posso ter essa barra. E aqui estilo.css. Meu arquivo já está sendo carregado. Tá? Uma forma de eu saber se está funcionando, eu vou mandar substituir o H1, na verdade o color do H1 para red, vermelho. E quando eu atualizar aqui, ficou vermelho, então meu arquivo CSS está funcionando. Tá? Uma recomendação que eu sempre faço a todos, tá? Crie um exemplo, um arquivinho de exemplo bem simples, tá? Igual esse caso aqui, o Hello World, cria, testa, criou o arquivo aqui, já aproveita, testa, vê se o arquivo está sendo chamado, porque às vezes você erra um nomezinho aqui ou uma barra. Por exemplo, esse projeto eu já havia testado ele e eu esqueci de tirar essa barra aqui do início e o meu arquivo não estava carregando. Então, quando você testa aí antes, você descobre esses probleminhas e aí fica muito mais fácil de solucionar os problemas. Então, pessoal, já estou aqui com o meu projeto montado e a gente pode começar a construir esse projeto. Tá? Nas aulas anteriores eu mostrei esta imagem aqui, ó, que é mais ou menos, deixa eu ver se é esta, mais ou menos como foi a ideia que eu planejei o projeto. Tá? Então tem uma barra de menu em cima, um banner, aqui a área de conteúdo e aqui um rodapé embaixo. Tá? Como a gente já tem um layout pronto, eu vou carregá-lo novamente aqui, tá? Que é no caso esse Materialize que a gente criou na aula passada. Vou abrir aqui para que vocês vejam, tá? Aqui é só um exemplo de conteúdo, onde tem esses cards aqui, mas basicamente eu tenho aqui em cima um menu, este banner aqui carregado, aqui o meu rodapé, e aqui essa área aqui onde tem esses cards, é uma área para a gente colocar o nosso conteúdo, seja de qualquer página aqui que eu for criar, essa área aqui ela vai ser vamos dizer assim, modificada de acordo com a página que eu estiver acessando. A minha ideia, quando eu terminar esse site, é que este banner também ele seja carregado de acordo com a página que eu estiver acessando. Então, por exemplo, eu estou na página Home, eu vou ter um banner aqui específico para a página Home. Na página Sobre, terei um banner específico para a página Sobre. Então, que esse banner vai ser uma imagem, então essa imagem vai mudar de acordo com cada página aí, tá? Então, beleza, essa é a ideia do layout e nós vamos construir a mesma coisa usando então o nosso Bootstrap. Então, já vou deixar aqui essas duas páginas abertas que a gente pode usá-las para efeito de comparação. Então, para começar aqui, primeiro de tudo, eu quero começar criando esse menu e a gente antes de criar esse menu, vamos dar uma navegada aqui no site do Bootstrap. O Bootstrap atualmente ele está na versão 4, você pode conferir aqui que a versão do Bootstrap que carregou é a 4.1.3,
tá? Aqui a gente consegue ver todas essas versões do Bootstrap, tá? Até pouco tempo atrás, muito utilizada ainda a 3.3 aqui, mas a versão 4 ela está trazendo várias melhorias, então eu recomendo estar sempre utilizando a versão mais atual, tá? Mudou um pouco a forma de se navegar no site, tem gente que ainda prefere a versão 3, porque se você olhar aqui o site, ó, Get Started, mostra aqui como iniciar, e já tem aqui CSS, mostrando aqui ó, todos os componentes CSS, aqui em componentes, todos os componentes também do Bootstrap, JavaScript, então tá tudo organizado dessa forma, tá? Já nessa versão nova, você vem aqui em Documentation, e aqui em Documentation você tem o Get Started, você tem os Contents, que vai mostrar aqui quais os conteúdos que tem no site, tem cada arquivo CSS, JS. Então aqui você consegue ver nesse caso ó, que o arquivo Bootstrap CSS ele já inclui layout, conteúdo, componentes e utilitários. Se você quiser, por exemplo, trabalhar só com grid, você pode abaixar, no caso aqui, o grid.css e aí você vai ter aqui só o sistema de grid. E se você quiser o reboot, você baixa esse arquivo e o que ele vem nesse reboot? Ele simplesmente substitui, vamos dizer assim, a formatação básica que já vem em todo o navegador. Então, cada navegador e cada sistema operacional vem com uma formatação já, vamos dizer assim, básica daquele navegador e daquele sistema. Então, se você quiser simplesmente zerar essas formatações e utilizar uma formatação única, você pode usar esse Bootstrap Reboot. Tá? Ele vai rebootar, aí, por exemplo, o layout de um botão, o layout da tabela e colocar um layout específico para todas as páginas. Aqui os arquivos JavaScript, ele mostra aqui o que vem incluído e aqui a forma como é organizado o CCSS, que é no caso aqueles compiladores. Aqui eu acho que ele está usando o SAS, que é o compilador CSS que você consegue utilizar nas suas páginas. Diferente do Materialize, o Bootstrap ele é um pouco mais chato de você trabalhar com a customização, vamos dizer assim, em tempo de codificação HTML, porque aqui você vai ter que fazer muito mais CSS que você faria no Materialize. O Materialize você consegue colorir facilmente, ele já tem várias classes CSS de cor pronta, enquanto aqui no Bootstrap isso já não está tão, vamos dizer assim, desenvolvido, não está tão pronto, mas nada te impede de transformar tudo isso utilizando CSS. Então tem, vamos dizer assim, seus prós e seus contras, mas vocês vão ver que algumas coisas aqui parecem até bem mais interessantes que no próprio Materialize. Então aqui ó, do lado você vê, né, os navegadores suportados, então aqui a gente vê que ele praticamente suporta praticamente todos os navegadores, tá? Então nesse caso aqui o único que não é suportado é o Safari no Windows, mas basicamente todos os outros navegadores são suportados aí tranquilamente, tá? Agora aqui em layout a gente começa a ver o funcionamento do Bootstrap. Então aqui na parte de container a gente tem aquele mesmo container que a gente criou no Materialize. Então esses cards aqui estão centralizados. Esse menu você pode ver que essa área do menu aqui ela está centralizada. Isso porque a gente colocou isso aqui tudo dentro de uma classe CSS chamada container e ela faz o papel de centralizar esse conteúdo. E esse conteúdo ele é redimensionável. Vocês podem ver que a bordinha lateral aqui, ó, no caso desse conteúdo, é bem pequena. Quando eu vou aumentando aqui, ó, essa borda muda de tamanho. E de acordo com o espaço do conteúdo, ela fica mais afastada das bordas ou menos afastada. Então, se a janela for menor, né, no caso, se for um tamanho aí de celular, esse espaço aqui da borda e da tela do celular vai ficar bem pequeno, justamente porque não tem tanto espaço, então não faz sentido você dar um espaço de borda tão grande. A mesma coisa ocorre aqui no nosso Bootstrap. Vou fechar essa página aqui. Então ele tem esse container que vai centralizar o conteúdo, tá? Que ele vai te falar depois aqui embaixo os tamanhos, as medidas de cada conteúdo. E ele tem também essa tag chamada container fluid, que também vai fazer com que ele use sempre 100% aí da área, tá? Aqui ele mostra aqui os pontos de parada, tá? Um pouquinho diferente do Materialize,
mas é bem similar, tá? Você tem aqui, ó, o Small Devices, que é a partir de, no mínimo, aí 576. Você tem o Medium, que é a partir de 768. Uh, os Large Devices 992 e o Extra Large 1200. Então aqui embaixo ele vai dar uma tabela acerca disso, tá? E aqui tem também as medidas máximas aqui de cada layout. Aqui, nessa parte de layout aqui, ele vai mostrar só alguns uns detalhes específicos. Vamos pular aqui para o grid. No grid é onde tem a parte mais interessante, tá? O Bootstrap na versão 4 ele mudou um pouco o grid, então o grid dele ficou de certa forma um pouco mais fácil de ser trabalhada. Então, por exemplo, quando você quer ter duas, três ou até quatro, até 12 colunas, todas do mesmo tamanho, você não precisa mais informar aquela numeração. Por exemplo, eu quero três colunas e aí cada coluna tem que ter 4 de tamanho, tá? Assim como no Materialize, o Bootstrap ele usa 12 colunas para compor esse grid. Então, por exemplo, se eu quisesse três colunas, eu teria que criar lá no Materialize três colunas com 4 tamanhos cada uma. No caso do Bootstrap, ele trabalha aqui apenas com SM, aqui no caso, para Small. Então você não precisa informar que você quer ter, eu quero ter 4 colunas em cada uma. Basta colocar o CoSM, ele já vai dividir igualmente as 3 colunas, tá? Mas se você quiser, por exemplo, colocar uma coluna com 6 e outra coluna vamos imaginar aqui, uma coluna com 8 e outra coluna com 4. Você pode continuar fazendo isso, tá? Mas ele te simplifica quando você precisa criar três colunas idênticas. Como foi esse caso aqui, ó. Aqui eu precisei criar três colunas idênticas. Nesse caso aqui foram três colunas com 4 de tamanho cada uma. E aí você tem que especificar 4 para a primeira, 4 para a segunda e 4 para a terceira. No caso do Bootstrap, você não precisa fazer isso, basta declarar col, né? No caso aqui seria colMD, e ele criaria essas colunas, essas três colunas para o médio, tá? Então aqui a gente consegue ver os tamanhos, veja só, o extra small, tá? Ele agora ele passa a ter vamos dizer assim, uma medida a mais que o Materialize. Então você tem o extra small, que é tudo abaixo de 576 pixels, o small, que é maior ou igual a 576, o medium, que é maior ou igual a 768, o large, maior ou igual a 992 e o extra large, maior que 1200. Tá? Inclusive aqui ele vai mostrar aqui, ó, o container. Então, nesse caso aqui, ó, o container ele vai ter 540 pixels e a medida aqui da tela vai ser maior ou igual a 576. Aqui no Medium, você vai ter um container de tamanho 720, no Large um container de tamanho de 960 e no Extra Large um container de 1140 pixels, tá? Diferente do Materialize, o Materialize ele usa porcentagem, tá? O que eu acho até mais interessante que a forma do Bootstrap. Então aqui, ó, ele está separando 15% de cada lado da minha tela para compor esse container central. Já no Bootstrap não, o Bootstrap é sempre em tamanho fixo, como esse caso aqui, tá? Então como é que funciona as colunas no Bootstrap? Aqui você pode ver, ó, ele tem uma HAL igualzinha no Materialize, você cria uma linha e aí você adiciona as colunas. Então como ele colocou aqui, ó, call e call, ele já criou automaticamente duas colunas. Nesse de baixo ele colocou três colunas e ele conseguiu colocar as três, tá? Se você quiser controlar essas colunas, você ainda pode. Basta usar aqui tamanhos, tá? Então, se eu colocar aqui call, coloco uma call 6 e aqui outra call, ele vai criar uma coluna com 6 e outra coluna. Lembrando que essas colunas aqui elas vão ter tamanhos automáticos e essa aqui que a gente colocou call 6, ela vai ocupar um tamanho aí de 6 colunas, como é o caso aqui, ó, tá? Então, a coluna mais larga é essa aqui do meio e essas outras são colunas menores. Essa aqui é um exemplo com uma coluna com tamanho 5, ó, pode ver que ela é levemente menor, e as outras duas colunas com tamanhos idênticos, tá? Então é basicamente isso aí que você consegue controlar. E aqui você ainda tem a opção de usar uma coluna com tamanho variável. Então você tem aqui ó, com MD alto,
ele vai gerar um tamanho variável aí de acordo com o tamanho do conteúdo. Isso aqui foi uma das adições que eu achei bem interessante, permite você ter um pouco mais de controle do que você quer apresentar na tela e principalmente variar aí de acordo com o conteúdo da tela, tá? Aqui um exemplo aqui com múltiplas linhas, então você cria esse W100 aqui para fazer, vamos dizer assim, quebrar a linha aqui e inserir novas colunas dentro da mesma div class how aqui você vai conseguir colocar, que se eu não tivesse essa W100 aqui, o que ele faria era criar 4 colunas com 3 tamanhos cada uma, tá? Continuamos tendo a parte responsiva, então você tem aqui ó, col 8, col 4, ele vai gerar 8 colunas e aqui 4 colunas, tá? Temos também ainda aquela questão, né, eu quero 8 colunas quando for small, então aqui você configura 8 colunas quando for small. Ah, mas eu quero 3 colunas idênticas quando for small. Você pode colocar col SM, você não vai precisar informar, né, que eu quero 4, 4 e 4. Então, se você quiser coluna small, basta colocar col SM, tá? Se não me engano, eu vou até conferir aqui depois, mas o col já é as colunas, vamos dizer assim, no extra small, basta você colocar o col, já é a medida extra small, tá? Aqui trabalhar com múltiplos tamanhos, né? Fazer mixagem de múltiplos tamanhos. Então, quando for o extra small, eu quero 12 colunas. E aí, quando for no médio, eu quero 8 colunas. Então, você tem aquele mesmo processo que a gente tinha lá no Materialize, você vai ter aqui no nosso Bootstrap, tá? Então, toda a composição de colunas, você pode ler aqui na documentação, ela é enorme, tá? Tem ordenação de colunas, tem o offsetting para empurrar e puxar colunas da mesma forma. Então vale a pena dar uma lida aqui na documentação, tá bem completa mesmo essa documentação do Bootstrap. Aqui em Media Object ele vai falar algumas questões de objetos, tá? De mídia nesse caso, alinhamento, imagens, se não me engano acho que tem alguma parte aqui, não é aqui que tem sobre vídeos, se não me engano é em utilitários ou componentes, ele tem classes específicas para vídeos, imagens, tá? Mas aqui ele fala bastante sobre alinhamento de objetos e tudo mais. Vale a pena também depois dar uma pesquisada, tá? Todo o layout do Bootstrap é baseado em Flex, tá? Esse layout de Flex, ele consegue organizar a tela de uma forma mais moderna, tá? Usando o Display Flex. Então, quase tudo que você for ver aqui funciona utilizando essas medidas Flex. Aqui em Content você tem o conteúdo inicial, tipografia, tá? Algumas formatações aqui para códigos, aqui classes específicas para você formatar a imagem, como por exemplo a imagens onde tem essa bordinha branca em volta, a imagem com cantos arredondados. Se não me engano, tinha uma classe aqui para fazer a imagem toda redondinha, não sei se ainda tem, tá? Eu não sei se essa rounded, mas pelo que me parece ela só arredonda os cantinhos, mas antes a gente tinha a imagem redondinha mesmo. Deve ter alguma classe aqui ainda, depois tem que dar uma olhada direitinho, mas é só dar uma lida na documentação, vocês conseguem encontrar. Aqui as tabelas, tá? A tabela do Bootstrap também ela já é bem, eu acho ela bem simplesinha, bem formatadinha, tá? Então basta adicionar aqui, ó, class table e ele já pega essa formatação aqui de forma muito bonita, tá? Aqui você tem a opção de gerar a tabela escura, né, usando o table dark. E aqui ele tem algumas opções de tabela, como por exemplo criar, né, só o cabeçalho escuro, ou criar uma cor de destaque, como esse caso aqui no meio, né, o cabeçalho num tom light. Esse aqui é o tom light e esse aqui seria o tom dark. Aqui não tem, mais embaixo aqui tem, que são as tabelas stripped, né, que seriam as tabelas zebradas, e tem também a tabela com destaque, deve estar mais embaixo aqui um pouco, simplesmente com a borda em volta, sem linha nenhuma, e aqui ó, a borda overable, né, que seria você passar o mouse e ele está o destaque, então basta adicionar tudo isso aqui é classe, tá pessoal? Se eu quiser essa overable, basta adicionar a classe
table over, e ele já vai sofrer esse efeito aqui, tá? Se eu quiser essa tabela sem borda, table borderless. Se eu quiser essa tabela toda coberta com borda, table bordered. E se eu quiser essa tabela zebrada, table stripped. Então tudo isso é classe, pessoal, muito simples. Colocou a classe, já está funcionando, tá? Aqui em Figures ele tem algumas classes para você tratar figuras específicas. E aqui em Components a gente tem, vamos dizer assim, seria o coração do Bootstrap, toda a gama de componentes que ele tem, tá? Logicamente, o coração central que deu, vamos dizer assim, a maior visibilidade ao Bootstrap, eu diria que foi o sistema de grid dele, que foi implementado lá em 2009, 2010 pela equipe do Twitter. Isso facilitou muito, muita gente começou a desenvolver aplicações responsivas graças ao sistema de grid do Bootstrap. Mas logicamente ele traz também uma gama de componentes bem ricas aí, e a gente todas elas pode estar utilizando já diretamente aqui, ó. Tem inclusive o código. Se você, eu quero usar, como é que faz? Não precisa escrever, vem cá, copia, cola e altera, né? Nesse caso aqui só o texto. Aqui são os exemplos de alertas, olha só, já vem implementado esses alertas aqui bem simples. E também novamente, pessoal, tudo classe, ó. Div class alert, alert primary seria esse azulzinho, alert secondary seria esse cinzinho, success verdinho, danger vermelho, warning amarelo, info esse meio azulzinho meio esverdeado. Então basta copiar todas as classes e você vai ter esses alertas, tá? Aqui tem a opção de colocar link, tá? E ele inclusive tem a cor do link aqui, ó, alert link, e ele vai colorir o link de acordo com cada alerta, tá? Então, uma das coisas que você pode utilizar, conteúdo adicional e tudo mais. Então, a vantagem do Bootstrap é porque você já tem várias classes dessa forma, tá? Já simplifica. Só que você não tem as mesmas classes que o Materialize, como por exemplo, se eu quiser colorir isso aqui de qualquer cor, você não tem aquela classe já desenvolvida. Você só tem essas cores, tá? Se você quiser uma cor diferente dessas aqui, você vai precisar de customizar isso via CSS. Mas ele tem várias vantagens, já traz vários componentes aqui bem interessantes, né, como esses badges. Você já tem breadcrumb, que seria, né, uma navegação aqui por hierarquia, né, isso vem muito em e-commerce quando você acessa, sei lá, a categoria eletrônico, informática, peças, e aí você vai criando esses breadcrumb. Aqui em Buttons você tem toda a organização dos botões também, seguindo aquela mesma lógica, tá? Primary, secundário, success, danger, warning, info, light, dark, link. Então, basicamente você tem todas aquelas cores que a gente já viu, então ela se baseia basicamente nisso aqui, tá? Então você quer criar qualquer coisa, siga essa ideia aqui, você vai conseguir colorir tudo, tá? E é bem simples também, olha só como que utiliza o botão, né? Criou o botão aqui, e aí adiciona a classe btn, e aí a cor do botão, btn primary, e btn secondary, success, danger, e por aí vai, você cria todos os botões, tá? De forma bem simples, tá? Inclusive você consegue colocar um link, ó, com a formatação de botão. Esse aqui é um link e ele está formatado como um botão, o button, um input, tá? Então você tem um input button, input submit, um input reset, então tá todos eles configurados aqui perfeitamente, tá? Você consegue também fazer eles simplesmente com a borda, com, vamos dizer assim, o fundo branco, e aí quando você passa o mouse ele colore tamanhos diferentes também, simplesmente usando esse BTN LG para o large, BTN SM para o small, né, e por aí vai. Botões ativos, né, que seria ele pintado assim mais forte, desabilitar os botões, ó, então simplesmente adicionando também uma classe. Nesse caso aqui, simplesmente adicionando o disable e ele já vai colocar essa cor mais clarinha, mais fraquinha. Mesma coisa para o link, só que no caso do link você adiciona essa tag aqui disable. Então os botões são esses, tá? Tem grupos de botões também que você pode criar de forma bem interessante aqui, ó.
Qual a vantagem do grupo de botões? Vocês podem ver que o botão tem um cantinho arredondado, então quando você usa o grupo ele consegue arredondar os cantinhos dos botões das bordas, o do meio que não fica arredondado, tá? Se você não fizesse dessa forma, os botões ficariam separados um do outro, tá? Você pode usar aqui, ó, né, botões para fazer, por exemplo, uma navegação, uma tabela, se tem paginação de tabela, você poderia usar esse tipo de componente aqui. Alguns cards também, a gente viu esses cards aqui no Materialize, ele tem uns exemplos de cards também. Aqui tem um card um pouco diferente, mas também são cards bem legais. A diferença principal que eu vejo do Bootstrap, né, além de ser alguns pequenos detalhes, é a questão de cores, tá? Vocês podem ver que é muito fácil trabalhar com cores aqui no Materialize. Por exemplo, essa rodapé ele tá vermelhinho assim, é uma cor que foi adicionada. Eu, qualquer momento que eu quiser colocar azul, verde, vermelho, roxo, basta eu ir lá e alterar uma classe e todas essas cores aqui vão ser alteradas. Já no Bootstrap não é tão simples assim, você vai precisar customizar isso via CSS, tá? Então aqui é o exemplo de card, como se cria um card. Aqui tem vários exemplos, cards mais simples, com imagens, ah, grupo aqui, um card agrupado por listas. Então tem vários exemplos aqui de cards que basta você copiar. Agora uma coisa que eu acho muito interessante no Bootstrap é esse carrossel que ele traz, tá? Então ele traz um exemplo de carrossel onde você pode ter imagens passando, veja só, tá? E é muito fácil de utilizar, basta usar aqui, ó, classe carrossel e o tipo de efeito, nesse caso aqui slide, ele tem alguns efeitos diferentes, tá? Indicadores, e aí você cria aqui o carrossel. Você precisa adicionar esse data write, tá? Para ele poder o JavaScript funcionar aqui em cima. Cria aqui esse div carrossel inner e aqui dentro você adiciona os itens, tá? Carrossel item, carrossel item. Lembrando que esse item não necessariamente precisa ser uma imagem, tá? Até por isso que ele usa essa classe item aqui, porque você pode aplicar ela a uma div e aqui você pode adicionar o conteúdo que quiser. Inclusive aqui você poderia criar um conteúdo, vamos dizer assim, complexo, com texto, botões e tudo mais, e ele ficar passando aqui, né? Você consegue adicionar aqui um rodapézinho aqui, esses botõezinhos para a pessoa clicar, né? Aqui eu não mostrei, mas para você criar esses botões laterais, basta criar aqui, ó, né? Esse carrossel Ctrl Prev e o carrossel Ctrl Next. O Prev seria esse de voltar e o Next seria esse para passar para frente, tá? Então tem todo o código aqui, basta dar uma lida, é bem simples, tá? Não tem nada muito complexo. Deixa eu ver se ele tem aqui, ó, um exemplo mais complexo, tá vendo? Esse aqui tem, além da imagem aqui, ó, ele ainda traz um caption que você consegue adicionar também. Então esse caption aqui já é nativo desse componente, tá? Aqui com fade, ó. Então basta trocar aqui para carrossel fade. Esse caso aqui ele tem aqui, ó, carrossel slide, né? Nem precisa colocar carrossel slide, é só slide. E nesse aqui ele tem essa opção carrossel traço fade e ele faz esse fade, tá? Lembrando que ele funciona via JavaScript, aí você tem que iniciar esse carrossel dessa forma. A gente fez algo parecido lá no Materialize, mas não foi exatamente para o carrossel, foi na verdade para fazer aquele menu que aparece quando a tela é pequena, tá? Então você precisou iniciar esse menu dessa forma. Aqui no Bootstrap eu tenho algumas outras coisas que eu posso mostrar, collapse, que a gente consegue criar facilmente, tá? Então essas coisinhas aqui, depois quem quiser aprofundar, pegue mais, drop down também, é bem simples de criar um drop down aqui. Eu acho o drop down do Bootstrap mais bonito que o drop down do Materialize, tá? Eu particularmente gosto mais. Então tem vários exemplos aqui de drop down. E vamos passar para a parte que eu quero aqui, que são as navbars. Vou copiar aqui uma navbar, tá? Pode ser até essa, olha aqui, a navbar bem completinha, já vem até um exemplo de drop-down, um search, então ele vem toda essa navbar customizada aqui, e eu vou começar copiando ela aqui, tá? Então copiei aqui a navbar, vou vir aqui no Atom e vou colar essa navbar. Vou tirar esse Hello World aqui, vou separar aqui só para ficar mais organizado, e vou colar aqui a minha navbar, tá? Dentro do código aqui. Tá aqui minha navbar. Se eu recarregar minha página, vocês podem ver que já está funcionando. Olha,
Não precisei fazer nada. Copiei, colei, já tem uma navbar funcional dentro do meu HTML, tá? Para a gente começar a alterar, a gente precisa entender algumas coisas. Para começar, a ideia de responsividade nele muda. Então, ele aparece esse botãozinho do lado, diferente do nosso Materialize, que carrega essa barra lateral. No nosso Bootstrap, ele faz carregar o menu dessa forma aqui para baixo, tá? Ele muda um pouco a logística da forma. Esse aqui eu prefiro mais esse menu, tá? Me lembra mais aplicações Android, tá? Até por isso é Materialize, baseado no Materialize do Google, tá? A ideia do design do Google, mas não deixa de ser um menu funcional e nada te impede também de implementar um menu desse aqui e usar ele aqui no próprio Bootstrap, tá? Aqui embaixo depois vocês podem procurar que ele tem algum lugar que ele tem alguns layouts, acho que aqui no Home, inclusive ele tem aqui ó, oficial themes e aí você consegue ver alguns temas oficiais, inclusive utilizando esse menu lateral, e vocês podem dar uma pesquisada. Esses temas aqui, acho que a maioria é pago, mas ele tinha um que chamava LTE Admin, que se não me engano, LTE Admin para projetos open source, projetos particulares, ele era gratuito, apenas projetos comerciais que era pago. Então dá para vocês dar uma navegada aí, uma pesquisada, tá? Então já copiei, né? Já tem aqui o meu menu funcionando. Então vamos modificar esse menu para que ele funcione, tá? Para começar, esse menu, esse botão aqui eu não vou precisar mudar, tá? Então aqui ele funciona basicamente assim, você tem nave, que seria essa barra cinza toda aqui de navegação, e aí dentro dela você tem, né, aqui o navbar, que seria essa logo aqui do cantinho, tá? A gente vai usar para encher e inserir a nossa logo aqui. Então vou aproveitar até fazer isso. Então vou fazer aqui a tag img src. Então tem aqui ó, images barra logo.png, tá? Vou criar um alt aqui para ficar um texto de ajuda, logo do site professor Danilo, e aqui posso já fechar minha logo. Atualizei, já funcionou. Diferente, pessoal, diferente do Materialize, eu não sei se vocês lembram, né? Quem assistiu a aula aí vai ver que essa logo aqui, vocês podem ver que ela tá bem juntinha, tá? Então ela é meio chatinha de montar. Coloquei ela aqui, eu tive que fazer um ajuste, porque quando a barra diminui de tamanho, vocês podem ver que ela dá uma leve diminuída de tamanho. Então eu tive que fazer esses ajustes para a logo diminuir. Já no caso do Bootstrap, não. A barra aqui em cima, que nesse caso é a minha barra, minha navbar, que ó, ela acompanha o tamanho da logo. Então, se eu vier aqui na minha logo, diminuir o tamanho dela, vou até diminuir por aqui, ó. Deixa eu alterar também a cor dessa barra por um tom um pouco mais escuro, só para que vocês possam perceber, tá? Então aqui, ó, se eu alterar o tamanho da minha logo, colocar aqui 60 px, você pode ver ó, que à medida que eu vou diminuindo, ó, a própria barra vai acompanhando o tamanho, tá? Então isso é bom, por um lado, que você não precisa ter aquela preocupação de controlar como foi o controle dessa barra, tá? Então, de certa forma é um pouco mais simples, mas de qualquer forma eu vou fazer o ajuste porque eu acho que essa barra fica muito grande dessa forma, tá? Então eu vou vir aqui no meu estilo CSS, vou criar uma classe que eu vou chamar de logo. E aí vou criar aqui ó, o tamanho, tá? Lembrando que eu comentei na aula passada, vou reforçar nessa aqui. Nunca, pessoal, nunca controlem tamanho e largura ao mesmo tempo, tá? Tem gente que vem aqui e faz isso aqui, ó. Ah, vou colocar aqui 60 por 90, vai ficar ótimo. E aí quando chega aqui atualiza, né? Atualizou não? Ah, acho que eu esqueci de colocar a classe aqui na imagem, então aqui ó. Class logo, agora sim, atualizou, olha lá, tá vendo? Então a pessoa vem aqui, controla a altura e largura, e aí a logo fica distorcida. Então, qual que é importante para você? Ah, o importante para mim mais é a altura, porque eu não quero essa barra muito alta, então controla só a altura. Ah, mas o meu espaço aqui lateralmente aqui ele é muito pequeno, então controla só
a largura, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Então, controlando só um, vocês podem ver que ele vai reduzir de acordo com o tamanho, tá? Colocando aqui 56, que é o tamanho mínimo lá do Materialize, ó, para mim já fica um tamanho ótimo aqui, tá? Ele ficou um pouco diferente do Materialize, porque o Materialize ele fica grudado aqui, ó. Para me melhorar isso aqui, eu teria que controlar o tamanho da barra. Já no Materialize, eu posso simplesmente controlar aqui o tamanho da logo, tá? Fica com um espacinho aqui bom, suficiente, tá? E aqui, esses menus a gente vai mudar também agora, tá? Então vamos começar aqui já, mão na massa aqui no HTML, tá? Esse bottom aqui, ele é controlado através do JavaScript, que vai identificar quando não couber na tela, ele vai fazer com que no caso o CSS vai fazer isso aqui aparecer, e esse data target aqui vai fazer com que minha barra, né, no caso esse aqui, ó, navbar support content, ela vai aparecer ou sumir, tá? Nesse caso vai acontecer isso aqui, ó. Cliquei, aparece, cliquei, sumiu. Isso é graças a esse data target e o ID dessa div aqui que vai ser colapsada, né? Ou seja, vai ser encolhida. E também precisou dessa classe collapse para fazer esse encolhimento dessa barra quando ela estiver menor aqui nesse caso, tá? Então, aqui já tem as coisas que a gente precisa alterar, tá? Então, aqui a gente tem, nesse caso aqui, ó, os LIs com o nosso menu. Eu vou apagar todos os LIs, vou deixar só o primeiro, tá? Apesar que o primeiro ele tem essa classe aqui, ó, que é o SR Only, que se não me engano ele está deixando ele mais escurinho, tá vendo? Simplesmente para falar que ele está clicado, tá? Eu vou apagar todos aqui, vou começar a apagar aqui vou deixar esse link aqui de baixo e vou apagar o restante todo, tá? Lembrando que esse aqui é só um drop down, tá? Ele está carregando aqui através desse LI, tem um link aqui que faz esse papel de drop down aqui e os itens desse drop down, tá? Tudo isso feito com classe. Então aqui tem um nav item para criar esse LI como item, tá falando que ele vai ser um drop down, e aqui é a mesma coisa, né? Você tem o data toggle aqui que é para falar que ele vai ser um drop down, e aqui você vai ter esse drop down toggle e também, se não me engano, deixa eu ver aqui, ele tinha que ter aqui, esse aqui, ó, área labeler, para falar que quem vai ser o responsável por mostrar e encolher essa barra, tá? Então é simplesmente isso aqui. Vou apagar também que eu não vou precisar. De cara que ele tem um form também, tá, pessoal? A gente vai apagar esse form aqui, que esse form está fazendo esse menu de pesquisa, também não quero, tá? E tá aqui fecha um L, vou apagar também. Esse aqui é um exemplo de menu desabilitado, que é no caso esse aqui, não quero também. E vou apagar aqui e já vou criar aqui. Eu vou copiar desse site aqui, então tem 1, 2, 3, 4, 5 menus. Então eu vou também criar 5 menus aqui no meu. Então eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar um nome para cada um. Então esse aqui é o Home sobre IFG vídeo aula contato. Pronto, posso atualizar aqui, né? Ficou certinho o menu. Tenho que jogar ele aqui para a esquerda e a gente vai fazer isso agora. Então, pessoal, para a gente poder fazer o posicionamento desse menu aqui, ele é um pouco diferente do que era no Materialize. No Materialize, a gente simplesmente adicionou a classe, nesse caso o right, e ele jogou todo esse conteúdo aqui para a direita. Aqui ele funciona diferente. Diferente não quer dizer que seja mais difícil, tá? Mas é um pouquinho diferente. Nesse caso, ele utiliza, vocês podem ver que nesse form aqui, ó, ele tem esse aqui, ó, MRSM2, tá? Mas o principal tá aqui, ó, MR alto. Esse MR alto que está empurrando todo esse conteúdo para frente, tá? No caso, esse form. O que seria esse MR alto? Ele está aqui em Utilities e aqui, ó, Spacing, tá? Isso é um tipo de espaçamento que o Bootstrap cria para poder organizar
os elementos, tá? O M é de margin, tá? E você tem também a opção de padding. E aqui ele tem algumas nomenclaturas, tá? O T para top, B para bottom, L para left, R para right, X para both, né? Seria left e right, e Y para top e bottom. Então, por exemplo, se eu colocar Y, ele vai criar um espaço para cima e para baixo, tá? E aqui ele te dá alguns tamanhos, tá? Então, 0, ele elimina a margem e o padding, tá? De acordo com o que você escolheu aqui. 1, ele cria um espaçamento de 0,25, meio, aqui o espaçamento de 1, 1,5 e o 5 é 3, tá? E ele tem também a opção de alto para você setar no margem, e ele vai deixar a margem alto e vai fazer com que essa formatação ocorra de forma automática, tá? E dá alguns exemplos aqui de como você pode organizar. E nesse caso, para a gente pode usar a opção margem alta, basta colocar o M e o L para left. Por quê? Como é que está nesse exemplo aqui? Nesse exemplo ele estava utilizando aqui, ó, o MR, então ele fala que ele vai empurrar, né, a margem right, ele vai empurrar ela automaticamente lá para frente. Só que ele respeitava o restante do conteúdo que estava aqui. Então aquela campo de pesquisa e aquele botão, eles estavam ficando no final, mas sem ter que mexer propriamente naqueles botões. Quem estava empurrando era o menu. Então, só de trocar aqui para L, ele já vai fazer com que a margem esquerda fique automática e já automaticamente vai alinhar na direita, tá? Então, porque ele está empurrando tudo isso para cá. Se a gente inspecionar o elemento aqui, ó, tá? Dá para ver lá, ó, ele gerou, né, uma margem. Você pode ver que essa laranja aí seria uma margem que a gente consegue observar aqui, ó. A margem aqui, ó, 812 pixels foi a margem que ele gerou, tá? Então fica bem fácil de entender aí, basta lembrar de usar isso corretamente, tá? Por que ele faz isso? Porque assim você consegue ter um controle maior de como você quer posicionar as coisas, e principalmente você pode criar espaçamentos aqui simplesmente utilizando essa notação de espaçamento, tá? Então é bem simples aí, a gente consegue alinhar as coisas. Agora, diferente desse aqui, vocês podem ver que esse está centralizado, né? No caso do Bootstrap, a gente não tem essa centralização. Então, o que eu vou fazer para estar centralizando o conteúdo? Igualmente a gente fez com esse aqui, com o Materialize. A gente vai usar a classe Container para poder fazer tudo centralizar. Só que aqui, ó, se eu adicionar a classe Container aqui, veja só o que vai acontecer. Né? Mesma coisa que a gente que assistiu a aula de Materialize viu. Centralizou todo o menu, tá vendo? Então, os laterais aqui ficaram brancas. E eu não quero isso, tá? Eu quero que ele centralize tudo para mim, mas sem deixar aquelas coisas brancas. Então, para isso, ó, basta eu criar uma div. Então, vou criar essa div aqui. E eu vou colocar todo o conteúdo dentro dessa div, e essa div é quem vai ter a classe container, tá? Então aqui eu coloco a div, vou pegar todo o conteúdo aqui que é o link, o botão, o link ali no caso é a logo, o botão que faz aquele menu aparecer e sumir quando ele está num tamanho pequeno, do smartphone, e o menu propriamente dito, tá? Diferente do Materialize, a gente tinha, né, dois menus. Um menu que era para fazer essa composição aqui, né, e o outro menu que era para fazer essa composição lateral aqui. Já no caso do Bootstrap, não. Né, já atualizei ali, ó, você pode ver que ocupou aqui de cinza também, e o nosso conteúdo aqui ficou centralizado. Tá? Nesse caso, ele tem um único menu, porque simplesmente faz assim, ó, quando o menu não couber, ele encolhe ele e coloca ele dessa forma, tá? Ele faz como se fosse realmente a responsividade funcionando, tá? Ele pega cada LI desse aqui e coloca um embaixo do outro e cria esse menu, fazendo com que tudo fique escondido ou apareça quando eu clico neste botão, tá? Então tá aqui todo o menu aí de acordo, tá? Para continuar agora, né, o que difere o Materialize do Bootstrap agora, né, no caso do menu, é que aqui a gente colocou logos, tá? Logos não, ícones. Então esses íconezinhos aqui bonitinho, e já que a gente está sem ícones, tá? Se a gente vier aqui
no Bootstrap, e se não me engano é aqui em Content, não, acho que é aqui em Extend. Ele tem aqui icons, só porque até a versão 3 ele tinha por padrão a utilização do glyph icons. Então se você vier aqui na versão 3 e procurar aqui em, se não me engano, em CSS, no Components, ele tinha aqui, ó, glyph icons como padrão e ele trazia esses ícones. Bastava você configurar, no caso aqui, um i e colocar a classe glyph icon e o nome, né, a classe glyph icon traço ícone que você quer escolher aqui. Só que a partir da versão 4 ele removeu esses ícones e ele fala assim, ó, agora eles sugerem você utilizar um ícone externo e ele te dá aqui, né, algumas opções que você pode escolher. Inclusive, não sei porque eles colocaram glyph aqui embaixo, tá, em outras opções, e colocou como preferência esses três aqui, tá? O Font Awesome, Iconic e esse Octions. Tá? O Font Awesome talvez seja o mais famoso deles, um dos maiores projetos aí, eu particularmente prefiro ele em relação aos outros. Tá? Esse Iconic aqui também é um pacote de ícones bem interessante, apesar que ele tem muito poucos ícones, tá? Apenas 223. Esse aqui é um pacote, se não me engano, ele é um projeto do próprio GitHub, traz também poucos ícones, vocês podem ver aqui, tá? Mas são ícones principalmente sociais, de arquivos, né? Alguns botões. Agora o Font Awesome, esse sim é o senhor ícones, tá? Se a gente clicar aqui em ícones, vocês podem ver que ele tem mais de 4.500 ícones, só que nem todos são gratuitos, tá? Então hoje ele traz vários ícones pagos, esses aqui que estão mais claros, eles são pagos, mas se você clicar aqui em Free, ele traz apenas os ícones gratuitos, que também já é bem expressivo, né? 1.409 ícones gratuitos e também vai atualizando aí de acordo, tá? Para você usar, basta clicar aqui em Start, ele vai te ensinar o que precisa, nesse caso um CSS, tá? Também vamos usar esse CDN aqui para poder utilizar os ícones, tá? Nesse caso aqui ele tem a opção Free, se você quiser a prova você vai precisar pagar, tá? E tem um formato aqui, nesse caso a gente usa a Free. Aqui ele te dá a opção copiar, deixa eu copiar aqui. Ele te dá aqui algumas opções que você pode copiar, se você quer todos os ícones, só os sólidos, regulares ou só uns brands aqui que seriam sociais, tá? Eu vou usar todos os ícones, então copiei esse CSS, vou voltar aqui no meu código e vou colar ele aqui embaixo, tá? Pode ser aqui mesmo, ele cola esse código todo aqui. Eles têm esse integrity aqui, que seria uma chave de verificação para ver se o arquivo está íntegro, está baixando corretamente. Então, por isso que eles colocam essas chaves aí, que você pode ver, ó, o caminho onde ele está buscando esse CSS. Então, a vantagem é que você não precisa ficar colocando esses arquivos dentro do seu projeto. Então, só de eu colocar isso aqui, já tenho ícones funcionando. Então, como é que funciona esse ícone? Vamos clicar aqui em ícones, vou escolher um dos ícones aqui, nesse caso vou clicar o Free, e vou colocar aqui, ó, Home, que eu quero essa casinha. Então, clicando nessa casinha, ele já até me dá o código para me poder colocar no meu site. Então, aqui, ó, e FAs, nesse caso faz FA Home. Então, se eu copiar isso aqui, ó, Ctrl C, vier aqui, nesse caso quero o meu home aqui, ó, colei, salvei, voltar aqui no meu código e atualizar. Tá ali, ó, casinha já está incluído dentro do meu código. Vocês podem ver que demorou milissegundos para carregar, tá, pessoal? É a primeira vez que carrega, mas depois que carregou, ó, posso atualizar aqui que ele não vai ficar recarregando toda vez porque já caiu no cache do navegador. Tem um probleminha aqui, tá vendo? Ó? Eu não gosto muito porque ele ficou muito coladinho. Não sei se vocês percebem aqui que está bem grudado, tá? Isso aí a gente resolve simplesmente criando um CSS para corrigir isso aí, tá? E é bem simples, ele tem vários tipos de ícones, que é o FA, FAB, FAL, FAR e FAS, tá? O que seria cada ícone desse? Seria exatamente aqueles que a gente viu aqui no início, na hora de criar, tá? Seria o Solid, Regular, Brand, tá? Deixa eu só conferir aqui. Seria o B seria o Brand, o L o L eu acho que a gente não carrega, que seria o Lite, tá aqui em ícones, mas o Lite é só para as versões pagas, tá? O Lite, então
Então seria Solid, Regular, Light e Brand. Seriam esses pacotes de ícones aqui, tá? Seria cada classe aqui dessas CSS. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou vir aqui no meu CSS, colar, tá? Opa, copiei o negócio e não veio. Clicar aqui de novo, Ctrl C, colei, e aqui eu vou mandar implementar. O que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente mandar que ele gere uma margem, tá? Nesse caso eu vou mandar ele preencher a margem, vou colocar assim, ó, 0, 5 pixels, 0 e 5 pixels. Como é que funciona isso aqui, pessoal? Colocando assim direto, tá? Eu poderia colocar, né, margem, traço left, margem, traço right. Mas dessa forma eu acho mais simples, tá? O primeiro aqui, ele segue a ordem do relógio. Então, o primeiro seria o top, o segundo seria o left, ou esquerda, o terceiro aqui, o bottom, e o quarto, o right, que seria a direita. Vocês podem ver que quando eu atualizar aqui, ó, deixa eu fechar aqui, já deu um pequeno espacinho aqui, ó, tá vendo? Entre o home, isso aí já foi suficiente para melhorar o conteúdo aí pra gente, tá? Então eu vou continuar colocando os outros ícones, tá? Vou pesquisar aqui, marcar o free aqui. O próximo vai ser school. O sobre vai ser um info. Pegar esse aqui, ó, ícone info aqui. O ruim é que tem que ficar clicando aqui para copiar, tá vendo? Porque às vezes muda um pouco o nome. Aqui, ó, só clicar aqui, já copiou. Vem aqui, colei, tá aí. Vou pegar o próximo aqui, vai ser pro IFG, vai ser School. Vai ser esse chapéuzinho de graduação aqui mesmo, para ficar similar a esse aqui, tá vendo? Chapéuzinho de graduação. Então, copia aqui também. Vem aqui, cola aqui também. Voltar pro próximo. Vai ser vídeo. Ele tem esse YouTube aqui, ó. Deixa eu copiar, tá? Lembrando que aqui, ó, tá vendo? Os que são brand, que são ícones aqui, ó, ele vem fab. Aqueles outros estava vindo S, que é o seria essa classe simple, não, deixa eu ver aqui. Solid, seria a classe solid aqui, então por isso que ele tem aquele Szinho, tá? Então colo aqui em vídeo. E por último, contato, eu acho que ele não tem nenhum ícone bom para contato. Contact, fone, esse telefone muito ruim. Vou colocar aqui e-mail, que a gente pega um ícone bacana de e-mail. Tem esse aqui, ó, mail book, que eu acho bacana, que é um punhadinho como se fosse várias cartinhas aí. Então, copio aqui, colo aqui. Então, muito cuidado na hora que vocês forem, às vezes você quer copiar aqui, colar aqui o FA YouTube, né? Tem que lembrar que tem essa classe aqui primeiro, senão não funciona, tá? Então, colei todos aí, posso atualizar aqui, olha lá, todos os logos bonitinhos, tá? Uma coisa que difere do Materialize, vocês podem ver que o Materialize, quando eu passo o mouse em cima, ele dá esse destaque todo, já aqui não, aqui ele dá o destaque só em cima exatamente do texto. Tá? E se eu inspecionar aqui, você pode ver que o LI, deixa eu aumentar aqui, ó, o LI é só esse pedacinho. Então, mesmo que eu mande dar um destaque no background, por exemplo, background color, colocar um red, tá vendo? O destaque é só nesse pedacinho. Se eu quisesse que ele usasse a borda toda, eu teria que configurar um height específico aqui. Então, se eu colocar aqui 60 pixels, lá, e mesmo assim ainda tem um peido interno aqui que me atrapalha. Então, nesse ponto ele é um pouco aborrecido, vamos dizer assim. Eu teria que alterar mais coisas CSS. Então, por enquanto eu vou deixar assim para ficar mais simples mesmo, tá? Então, com o nosso menu concluído, a gente pode passar agora para criar o nosso rodapé, tá? No caso do Materialize, ele já traz esse rodapé prontinho pra gente, tá? Então, copiou, colou, já tem esse rodapé. Apesar que ele não fica aqui embaixo, tá? Você precisa criar umas classes CSS para fazer isso aqui, tá? A mesma coisa é aqui no Bootstrap. Ele não tem rodapé nenhum, tá? Se eu vim aqui na documentação, eu não encontrei nada que me permita já criar esse rodapé, mas o princípio para fazer esse rodapé ficar aqui no fundo, tá? No fundo como?
por exemplo, ó, se o conteúdo crescer, o rodapé acompanha e abaixa, tá? Se o conteúdo diminuir, o rodapé continua aqui no bottom. Isso porque ele usa o layout flex para construir toda essa organização que a página tem, tá? Então a gente vai usar o mesmo princípio aqui no nosso Bootstrap, tá? Se você tiver dúvida, você dá uma pesquisada em layout flex na internet, tá? Eu, como a gente já fez aqui no Materialize, a gente vai seguir o Materialize e vamos só copiar então o CSS. Então vou pegar aqui o site aqui, abrir aqui, já tenho esse layout aqui, então eu preciso copiar esses dois aqui, ó, o body e o main. Então copiei, fechei, venho aqui no meu CSS, no meu estilo, vou até colocar aqui no início, ó, fica organizadinho, colei, então já tenho aí criado. Aqui o que ele faz, tá? Ele usa o display flex para fazer com que a nossa página aqui fique organizada de forma flexível, tá? Então ele faz com que a gente consiga utilizar a tela. Aqui ele tem esse min height. O que esse min height faz? Ele utiliza esse espaçamento aqui que é o VH. Esse espaçamento VH ele vai utilizar de acordo com o tamanho da tela. Então nesse caso ele vai usar o tamanho do dispositivo, no caso da tela do dispositivo. Então ele vai forçar com que ele use 100% dessa tela aqui para poder compor esse layout. E por último aqui ó, a direção da coluna, tá? Então, a direção no caso do flex. Se eu não definir isso, ele vai como se fosse aqui, né, várias coluninhas caminhando nesse sentido, tá? Ou seja, seria basicamente horizontalmente, ele pegaria todo o nosso conteúdo e começava a aglomerar um ao lado do outro. Quando a gente coloca o column, ele vai usar uma coluna e vai fazer que o conteúdo fique organizado aqui, um abaixo do outro, que é o que a gente quer. E aí eu venho aqui e falo assim para o meu main que eu quero que ele use um de tamanho, tá? E o restante fique automático aí, usando o que sobrar. E aí, basicamente o meu layout aqui no CSS está pronto, só que eu preciso construir isso aqui no template, tá? Então uma das coisas que eu gosto de fazer aqui, para organizar, eu vou criar aqui ó, um header, que vai ser basicamente o meu cabeçalho do topo. Fechei ele aqui embaixo, onde fecha aqui o nav, barra header, identar o código, pronto. E aqui eu vou ter o meu main, que o barra main para também identar todo o código, tá? E aqui embaixo eu posso criar, nesse caso aqui eu vou criar um footer, que vai ser o meu rodapé, barra footer, para finalizar o meu rodapé. Faltou um aí, pronto. Basicamente está criado. Como é que eu sei que está criado? Vou colocar um conteúdo aqui, ó, teste, e aí vocês vão ver, ó, teste ficou aqui embaixo, tá? Se eu crescer isso aqui, ó, então o teste desceu, né, de acordo com o conteúdo, tá? Então já está funcionando, só que não tem o código. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o meu código que eu já tenho aqui no Materialize criado, né? Posso copiar ele. A formatação vai funcionar? Não vai. Mas a vida é assim, né? Copia, monta, formata. Então eu não vou precisar desse page footer aqui, então eu vou só copiar aqui. Vou vir aqui no meu atom, colar aqui no lugar. Pronto. Tá? Logicamente tem várias classes aqui que não vão funcionar, né? Como essas classes para colorir texto, esse tipo de coisa não vai funcionar, apesar que essas colunas funcionam, tá? Só preciso formatar adequadamente. Nesse caso aqui, vamos voltar lá no grid e vamos dar uma olhadinha no grid para ver certinho como é que ele comporta com relação a esses componentes, tá? Se não me engano aqui em components, não, layout grid aqui, tá? Nesse caso a gente vai precisar do SM, tá? E aí você coloca a medida que você quer, SM, MD, aqui embaixo tem a tabela, tá? Não sei se tem a sigla, mas basicamente, ó, não colocando, tem que sim, ó, não colocando nada, já é o extra small, o SM small, MD medium, LG large e o XL extra large. Então, vindo aqui eu quero, nesse caso, quando for do medium para cima, então traço MD, eu quero que ele use 6 colunas, e quando for col
Nesse caso, esse 3 mal usa 12, tá? Aqui é a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, col-md-6, vou colocar aqui 6 também. Esse offset eu não vou colocar. E se for pequeno, né, nesse caso, tela de smartphone, que é o X3 mal, vou utilizar 12 colunas. Isso aqui já funciona, apesar do layout ainda não estar bonitinho, tá? Você pode ver. Mas se eu redimensionar aqui, ó, baixou, tá vendo? Conteúdo aqui em cima, os links embaixo, arrastei para o lado, olha lá, um do lado do outro. Ótimo, funcionou perfeitamente já essa organização. Tá sem cor, tá feio, tá? Vamos também formatar isso aí. Eu vou copiar a mesma cor que eu utilizo, que no caso o Materialize utiliza, para me compor a cor do meu footer. E aqui vou criar aqui embaixo a classe não, vou mandar ele colorir a tag footer usando background color, a cor que eu copiei do outro. Então vou ficar com a cor bem próxima aí, ó. Aqui não, aqui. Lá, já coloriu, tá? Tem mais alguma formatação que eu preciso fazer? Nesse caso aqui, ó, preciso de um padding aqui interno, né, para ficar organizado. Então, um padding. Vou colocar um top e um bottom. Então, vou deixar assim, né? O top, vou colocar 10 pixels. Na direita 0, no bottom mais 10 pixels e na esquerda 0 também. Então, pronto, atualiza aí com o espacinho, tá? Talvez pode ser até mais 20, talvez fique um pouco melhor, tá? Layout é isso, vai testando, atualizando, aí ficou um pouquinho maior, tá? Ficou um pouco parecido com esse outro. Preciso colorir essas cores, tá? Então vamos já aproveitar e colocar aqui, ó, color, dois pontos, white, tá? Dependendo da cor do background, não pode ser branco, tá? Mas nesse caso aqui o branco ficou bonito. E aí tem links aqui, ó, os links estão pegando cores, eu não quero essas cores. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar o meu footer A, então, ou seja, vai colorir todos os, no caso vai tirar as formatações dos links apenas no footer. Então vou colocar aqui, ó, text decoration none, para tirar toda a decoração. Vou também fazer com que o color seja white. E aí já ficou todo branquinho, tá? Apesar que ainda tem esse problema no over. Então o que eu vou fazer? Footer dois pontos, over. Também não quero que ele fique com um over. Color, dois pontos, white. Então colorir, não tem mais. Opa, ficou errado aqui, ó. White. Agora sim, atualizou. Beleza. Tá, ficou o link marcado aqui, tá? Esse outro não tem. Então, para tirar esse aí também é o Text Decoration None, porque provavelmente o over padrão do Bootstrap está colorindo quando eu passo o mouse, agora não tá, tá quase idêntico aqui, tá? A diferença é que ainda tem esses pontinhos aqui, mas esses pontinhos eles são próprios do L. Então também vou remover isso aí, ó. Footer, o L, e aí é o list style none. E aí ele vai remover esses estilos de linha, apesar que ainda está um pouco para frente, né? Se a gente olhar aqui, ó, em relação link, então que espaço é esse? É esse, vamos conferir aqui, ó, margem, se não me engano, margem aqui, ó, paid inline start, tá? Então para remover esse paid inline start, basta remover, se não me engano, se eu remover o padding left, deve funcionar. Funcionou, beleza. Ficou idêntico ao outro, quase idêntico, né? Vocês veem que dá uma diferenciazinha de layout. Agora essa parte de baixo, olha só, né? Tá um pouco diferente aí, ó. Então, se eu vier aqui no código, vamos olhar o que é essa parte de baixo, esse footer copyright. Tá? Vou até copiar essa classe aqui, vou utilizar ela mesmo. Então, vou fazer assim, ó, footer
Nem precisa, né? Só colocar a classe aqui, ó, ponto footer copyright. E aí, o Materialize, ele usa um recurso até interessante. Ele, na verdade, esse aqui não está colorido de cor diferente. Ele está só com background um pouco mais escuro e transparente. Então, se eu vier aqui, ó, footer copyright, vocês podem ver que ele tem aqui, ó, um background color, tá vendo? Um RGBA cinza num tom bem clarinho, então ele fica um pouco mais escuro. Vou copiar esse aqui, colar, aproveitar o mesmo recurso. Quando eu atualizo aqui, ó, olha lá, ficou um pouco mais claro. Mas ficou com problema. Qual o problema? Ficou curto, né? Então o que a gente vai fazer é colocar aqui, ó, um padding para ele ficar com padding tanto no top quanto no bottom. Então 10px, eu acho que 10px vai ser pouco. Vou colocar 20, 0, 20 e 0. E ficou. E aí tem esse embaixo. O que é esse embaixo? É porque a gente havia colocado aqui, ó, 20 pixels embaixo. Então eu vou remover esse aqui embaixo que eu não quero. Tá? Então como eu vou fazer dessa forma? Vou colocar aqui, ó, top. E aí eu posso remover esses 3 zerinhos aqui. Deixa só no top. Olha lá. Certinho, tá? Bem próximo. Talvez aqui 20 esteja muito. Vou colocar 15 aqui para verificar se ficou um pouco melhor. 15. Atualiza. Olha lá. Um pouquinho melhor. Tá quase idêntico, tá? Diferençazinha pouca um do outro, tá? Então organizei. O que mais falta fazer? Né? Ter um link aqui que seria basicamente você poder colocar alguma coisa depois, talvez use para colocar redes sociais e ele tá alinhado à direita. Então, pessoal, para a gente organizar os ícones de um lado e do outro, eu tive que dar uma pesquisada aqui e aí eu encontrei aqui, ó, essa parte Flex, para trabalhar com layout Flex aqui no Bootstrap. E aí ele tem essa parte aqui do Justify Content, onde você consegue alinhar esses objetos também dessa forma, tá? Então até bem tranquilo, tá? Nesse caso aqui eu utilizei aqui, ó, The Flex Justify Content Between, ele fez exatamente isso aqui, ó. Colocou os componentes aí espalhados, né, usando todos os pontos. Então, ao fazer isso aqui no nosso código, eu peguei aqui no próprio container, vou dar uma olhada aqui, ó, no próprio container eu coloquei deflex, justify content between, e ele gerou isso aqui para mim, tá? Colocou um do lado do outro aí, então ficou bem organizado, tá? Então, nosso layout está quase pronto. Agora o que falta a gente fazer é criar o nosso banner, tá? Então, para isso eu já tenho uma imagem criada, mas eu vou copiar o nosso HTML aqui também onde tem um banner, tá? E copiar também o CSS para agilizar um pouco o processo, tá? E aí, se você quiser ver como é que foi feito esse banner, é só pausar o vídeo aí e copiar o código igualzinho, tá? Então eu tenho essa div aqui, ó, vou copiar. Ela tem que ser de fora do container, tá? Porque senão o banner vai ficar centralizado aqui na tela e a gente quer que o banner utilize toda a área da tela, tá? Eu não sei ao certo, depois eu preciso pesquisar mais, nas próximas videoaulas eu posso comentar, que é com relação à classe Container Flex do Bootstrap, tá? Porque assim, lá fala que ela vai fazer com que o conteúdo use toda a tela. Só que eu não vi necessidade, bom, pelo menos tudo que eu coloquei aqui sempre utilizou a tela inteira, tá? A menos que eu colocasse o container para centralizar. Então, assim, não sei se isso impacta no layout, porque tem bastante tempo que eu não utilizo. Então, na versão 4, eu não sei se tem algum problema de não utilizar aquele container flex para poder montar todo o layout. Mas vou deixar assim por enquanto. Tá? E para agilizar também vou aproveitar o CSS aqui do coisinha, já tem essa classe banner configurada, tá? Se você quiser, pode olhar também na videoaula sobre Materialize, tá? Então vou colar esse banner aqui. Simplesmente o que a gente faz, define a altura do banner, coloque ele para ficar na posição 50%, ou seja, quando a gente tiver telas menores, ele vai sempre estar colocando o background, né, que no caso é a imagem do nosso banner, sempre no meio. Tá? Nesse caso aqui está falando para não repetir, e no caso do cover, ele fala que o banner vai sempre ocupar 100% da largura
no caso da altura do nosso conteúdo, tá? Que nesse caso aqui vai ser 300 pixels. Então eu já coloquei aqui a classe, coloquei aqui o banner, tá? Vou copiar aqui também, vou aproveitar só para ficar o conteúdo, preencher um pouco o conteúdo, que é esses cards aqui, só para a gente poder ter de exemplo, tá? Eu vou copiar aqui, só que eu vou ter que provavelmente alterar. Acho que é melhor eu vir aqui no layout do próprio Bootstrap e dar uma olhada aqui nos cards que estão aqui no componente, ó. Tem aqui o código do card, ó. Copio aqui, vou criar 3 colunas lá no nosso HTML. Tá aqui logo abaixo do banner, vou criar o div /div. Essa div aqui ela vai ser com a classe container para centralizar todo o conteúdo. Aqui vou criar uma div /div. Essa aqui vai ser vai ter classe raw para a gente organizar todo o conteúdo. Como eu disse, né, como eu quero 3 colunas, eu não preciso ficar recriando tudo aquilo que eu fazia. Acho que deixa eu só colar aqui. Acho que eu posso inclusive colocar aqui, ó, col-md. Acho que o SM dá. Ou seja, isso aqui vai fazer com que o nosso conteúdo vai ser distribuído. Nesse caso, se eu colocar 3 aqui, vamos atualizar aqui para ver. O nosso conteúdo, teoricamente, ele vai ficar, olha lá, organizado em 3 partes, tá? Então você pode ver que está centralizadinho aqui cada card deste, tá? E se eu, por exemplo, copiar aqui, colar mais um, você pode ver que ele automaticamente já vai reordenar tudo aí, fazendo com que eles ocupem, ó, ocupou 4, certo? Cada um com o mesmo tamanho, a menos que eu venha aqui e fale assim, ó, eu quero esse SM-6, ele vai usar 6 e os outros 2 vão usar 2 cada um, tá? A menos que eu faça isso, se eu colocar assim, ele distribui uniformemente entre todos, tá? Vou deixar 3 aqui só de exemplo. Ele está pedindo uma imagem aqui, eu vou, na verdade, tirar essa imagem. Não vou precisar de mais, deixa eu ver se ele não necessita da imagem, não, deixa só o card sem imagem, porque a gente não tem essas imagens ainda. Mais para frente podemos inserir essas imagens. Então tá aí, né, o layout bem similar, ó, né, tem suas diferenças cada layout, mas a ideia é que ficou bem próximo aí os dois, tá? Então quem tiver mais interesse em estudar mais, né, dá uma lida aqui na documentação, tá? Uma coisa que eu recomendo, eu tenho muita dificuldade em inglês, né? Se você usa o Google Chrome, clica aqui em traduzir. Se você não usa o Google Chrome, né, vai lá no próprio Google Translator, ó, copia o URL que você quer ver, né? Ou se você quiser, copia o conteúdo, cola lá, ou quer ver o site inteiro traduzido, copia o URL, coloca aqui, manda clicar aqui que ele traduz a página inteira para você, ó. Então fica um pouco mais fácil, tá? Apesar que o inglês é extremamente necessário, aprenda, tá? E se quiser no modo hardcore, faz aqui, ó, que nem eu, copia, cola, aí sai mudando alguma coisa aqui, outra ali, vai testando o que tá alterando ali para você poder ir compreendendo, tá? Apesar que às vezes é necessário vir aqui dar uma lida na documentação para não ficar, né, dando volta ali muitas vezes no mesmo lugar, tá? Então quem tem interesse, pesquisem mais. Esses HTMLs, vou deixar todos eles disponíveis para vocês fazerem download, tá? Então todo o conteúdo aqui vai estar disponível na descrição do vídeo. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Espero que tenha sido produtiva. Qualquer dúvida, mande mensagem aí nas redes sociais. Muito obrigado e valeu!